Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Helena RL e hoje eu vim trazer um papo bem tranquilo aqui sobre emagrecimento. Esse papo vai ser nada mais, nada menos que sobre o meu processo de emagrecimento, sobre o que está acontecendo comigo na minha vida e principalmente o porquê eu ainda não desisti de fazer dieta. Então eu vou contar aqui para vocês um pouquinho de como... Desculpa, gente, a maritaca aqui, esse horário, ó, é perfeito o horário dos passarinhos. Acho que ela não vai me deixar gravar, mas tudo bem, vamos lá, vai com ela mesmo. Bom, gente, pra quem me segue aqui já faz um tempo, viu que eu postei um vídeo contando que eu emagreci, que eu engordei. Enfim, uma loucura. Antes de continuar aqui contando um pouquinho da minha história, né, desse meu processo longo de emagrecimento, não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal e dar um joinha, gente. Eu tô começando o canal faz pouco tempo, eu ainda sou muito pequenininha aqui no YouTube, então a sua inscrição vai fazer muita diferença aqui pra mim, pro meu canal. Quem tá começando com o YouTube sabe o quanto isso é importante. Minha meta é chegar aqui no 1000 inscritos e pra isso eu preciso da sua ajuda. O começo, então, dessa história de todo emagrecimento foi durante toda a minha infância, como eu já contei em outros vídeos aqui pra vocês, que eu sempre tive essa coisa de brigar com a balança. Sempre engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. Mas era assim, gente, pouca coisa, nada muito surreal, né? Quando eu entrei na minha adolescência, que eu fui pra faculdade, eu engordei bastante. Eu já deixei foto, vou deixar mais foto aqui pra vocês verem. Como eu engordei durante a minha faculdade, foi o meu auge. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. Como vocês podem ver nessa foto, eu tava bem inchada, principalmente aqui no rosto. Eu engordei bastante durante esse tempo. 2018 foi o ano que eu mais engordei. E no final de 2018 eu emagreci um pouquinho. Então eu tava com mais ou menos 88, 90. Fui pesar 81, que é o peso que eu estou atualmente, tá? Então, desde 2018, no final de 2018, começo de 2019, até agora, eu me mantive com 81 quilos. Lembrando que eu tenho 1,60 m mais ou menos. Então, é sim bastante peso para uma pessoa baixinha. Mas enfim, toda essa história eu já contei aqui no meu canal. Vou deixar para vocês aqui na descrição o link do vídeo para vocês irem assistir, para vocês entenderem como foi minha história, o porquê, os motivos, toda a minha mudança durante essa época da faculdade, né? Então tá aqui tudo embaixo a história contadinha para vocês. Enfim, gente, depois de tanto tentar emagrecer, eu tive várias frustrações durante todo esse tempo. O que eu sempre pensava era, Helena, você consegue, você tem que ir atrás, você é nova, você é jovem. E aí eu tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Até que chegou uma época que eu já contei nesse vídeo, que eu emagreci no começo da quarentena, por várias questões. Questão principalmente do meu pai, que ele ficou internado no hospital. Durante 15 dias eu fiquei com ele e nesse tempo eu engordei muito. Eu devo ter engordado uns 7 quilos em 15 dias, porque eu só comia e tava na época da quarentena, então eu nem podia sair do quarto, nem nada. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia de redução de mama. Então, assim, o que eu queria? Emagrecer, obviamente, né? E aí, como tava na quarentena, né? Não tinha nada pra fazer em casa. Eu comecei a ver vídeo no YouTube e tal, fazer exercício em casa. Comecei uma dieta e comecei a emagrecer. Eu comecei a documentar tudo isso pra vocês aqui no canal, depois de eu ter emagrecido. Então, agora que eu engordei, vocês vão ver comigo como é esse processo de emagrecimento, como que eu fiz pra emagrecer 11 quilos, né? Que eu vou fazer, obviamente, a mesma estratégia. Então, tá, no começo da quarentena, em 2, 3 meses, eu emagreci 11 quilos, eu sequei. Vou deixar a foto aqui pra vocês podem ver, ó. Tava bem magrinha, cheguei a um peso ideal, num corpo que eu nunca tinha chegado na minha vida, assim, que eu nem lembrava que eu podia ter um corpo desse. Mas enfim, aí o tempo foi passando, eu engordei tudo de novo. Então agora eu estou pesando o peso que eu comecei lá no começo, antes desse emagrecimento, antes de emagrecer 11 quilos, tá? Eu tô com 81 quilos, mais ou menos, aí varia, né? Mas, gente, o foco desse vídeo é contar pra vocês o quê? Que eu comecei uma outra etapa da minha vida, uma outra etapa do meu emagrecimento, que eu relutei por muito tempo, que eu achava que eu não precisava, mas que no fim tá sendo muito, muito, muito importante pra mim. Tá assim, clareando a minha mente, abrindo novas possibilidades. Eu tô conseguindo entender tudo que tá acontecendo comigo, o porquê desse vai e vem na balança, né? Que é nada mais, nada menos que uma terapia. Gente, eu comecei a fazer terapia faz pouco tempo, faz assim, 2 meses, eu vou a cada 15 dias. E eu quis começar a terapia justamente pelo fato de eu não ter constância, de eu não ter consistência naquilo que eu começo, eu não termino, de não ter foco muitas vezes em vários aspectos da minha vida, tá? Não só na parte de alimentação, de dieta, de treino. Então, assim, pra mim, o primeiro passo que eu tomei, que eu precisei tomar, depois de perceber que eu tinha engordado tudo de novo, foi uma terapia. Porque aí eu vi que eu cheguei no corpo ideal, mas que eu não consegui ter constância. Então, eu pensei, cara, eu não sei mais o que eu posso fazer.
porque eu faço dieta, vou e volto, então alguma coisa tem de errado. E aí eu comecei a fazer terapia. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu percebi que eu precisava de um apoio, de uma coisa mais profunda do que só tentar. Eu precisava entender o porquê que eu não conseguia seguir, que eu não conseguia ter foco, o porquê que eu começava uma dieta e já parava. E obviamente eu estou aprendendo. Não é assim, em 2 meses já entendi tudo. Não. Obviamente é um processo muito longo, tem muita coisa ainda para eu perceber, para eu entender e conseguir realmente pôr em prática tudo isso. Então assim, na primeira consulta eu fui, contei para ele toda a minha história, contei o histórico da minha vida inteira para ele. Com esse trabalho mais profundo do psicólogo, eu fui entendendo o quê? Que isso não é uma questão de agora. Tá? É uma questão que vem lá da minha infância, essa questão da ansiedade, de medo, de insegurança, tudo isso que eu tive na minha infância, durante toda a minha vida, influencia no que eu sou hoje, influencia nos meus costumes. Então, assim, apesar de ser óbvio, né, que todas as coisas que a gente passa durante a infância, durante a adolescência, vai influenciar lá na frente, quando a gente for adulto, isso não é uma coisa tão fácil de ser reconhecida, né? Então, assim, não é uma coisa que eu falava, meu Deus, é óbvio, eu como muito porque aconteceu isso, isso e isso durante a minha vida. Não é assim, né? É um processo muito longo de profundo autoconhecimento, coisa que a gente muitas vezes não tem sozinho, né? A gente precisa de uma ajuda profissional para que a gente possa entender um pouco do que a gente é e como a gente vai enfrentar todas essas coisas que a gente passou um dia. E assim, minha vida não foi fácil, quem me conhece sabe, eu tenho muitas coisas aconteceram na minha vida. Então assim, uma das principais que a gente percebeu eu morava com meu pai desde quando eu era bem pequena e meu pai não sabia cozinhar, eu muito menos. Então assim, eu tive que me virar. E é muito mais fácil a gente se virar com o que tá fácil. Então, assim, eu nunca fazia uma comida saudável, porque é difícil, principalmente para uma criança. Então, meu pai sempre comprava o quê? Pão, presunto, queijo, bife, a gente só fazia fritura durante toda a minha vida. Então, isso influencia no que eu sou hoje. Isso influencia em questões do tipo, quem eu sou, obviamente, nos meus costumes, influencia, assim, no fato de como eu lido com as situações, né? Principalmente com a situação da comida. E aí, durante toda a terapia, a gente vem percebendo que eu desconto as minhas emoções na comida. É meio óbvio isso, né? Parece que é meio óbvio falar assim, a pessoa que come muito, ela não come só porque é bom. Claro que se a gente for pensar numa pessoa que come desenfreadamente, né, como eu, a gente tem sim que associar fatores emocionais junto disso, né? Porque não é uma coisa tão simples. Se eu não estou feliz com o corpo que eu tenho hoje, não é só por questões de gostar de comer. Então é isso que a gente vem trabalhando na terapia. Porque assim, eu sempre entendi que o meu fator era emocional também. Só que não é fácil, gente, você só perceber isso. Só perceber não é o suficiente, você tem que perceber e saber lidar com aquilo. Então é isso que a gente tá tentando trabalhar na terapia, tá? Mas assim, não vou me aprofundar sobre essas questões porque ainda eu estou em construção, né? Estou em construção, tentando entender. E assim, cada pessoa eu tenho certeza que vai ser de um jeito. Então pra mim é de um jeito, pra outra pessoa vai ser de outro jeito. Não é uma receita de bolo, né? Cada um tem suas questões e a minha eu tô aprendendo. E aí, gente, durante a terapia a gente foi conversando, eu fui contando muitas coisas pra ele e ele me chegou e me fez uma pergunta que assim, que eu paro e penso, cara, por que eu não pensei nisso antes? Que foi o seguinte, ele olhou pra mim e falou, Helena, o que você faz por você? Aí eu parei, pensei e não consegui responder. Sabe aquela coisa assim de você fazer uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa? Eu não tinha. Então, durante o meu processo de emagrecimento lá no começo da quarentena, eu estava fazendo alguma coisa prazerosa, né? Eu estava fazendo atividade física, que era uma coisa assim, que todo mundo estava em lockdown, não podia fazer, e eu fui lá e fiz atividade física. Óbvio que é cansativo e tal, mas é uma coisa prazerosa, sendo que você tá sem fazer nada, né? Sendo que você não pode fazer nada, não pode sair de casa. Então, aquilo foi uma coisa muito importante pra mim e que assim, eu fui perdendo com o tempo. Todo mundo foi tomando vacina, né? Então, eu comecei a sair, comecei a trabalhar e eu percebi que eu não tava fazendo nada de importante pra mim. Eu fazia coisa pras pessoas, eu até cheguei a viajar com meu namorado, mas assim, muito raro, né? De vez em quando. E são coisas pontuais. Mas no dia a dia, eu deixei de fazer. Então, eu associei e falei, cara, realmente, né? Essa questão de, assim, sentir prazer em algo tá muito relacionada com o processo de emagrecimento. Eu e ele juntos, a gente percebeu que eu tinha que colocar algo a mais no meu dia a dia
pra eu me sentir bem, pra eu me sentir útil e tal, né? Então, assim, aos poucos eu tô incluindo várias questões, vários itens ali pequenininhos que a gente acha que não faz diferença, mas que com certeza pra mim vai fazer e está fazendo diferença e que, assim, tá me ajudando a ter mais constância e disciplina em questões alimentares, né? Então, tudo isso eu estou trabalhando e eu vou chegar lá. Essa é a questão. Só preciso aos poucos ir entendendo como e vou mostrando aqui pra vocês. Então vai ser muito importante essa conexão que eu vou ter com vocês pra eu poder aqui entender no futuro como que eu cheguei lá, o que eu fui fazendo aos poucos pra conseguir chegar lá. E vocês, claro, vão poder acompanhar aqui comigo. Então assim, fora essas questões que são mínimas, né, que eu comecei a colocar durante a minha rotina, que é, sei lá, gente, qualquer coisa boba. É tipo assim, ver um filme sozinha, é sentar, dar uma atenção melhor pra mim, pro meu corpo, fazer, sei lá, uma maquiagem num dia que eu esteja à toa. São coisas muito pequenas que fazem diferença, que assim, eu tô aprendendo. Mas a maior mudança que eu tive nesses últimos tempos, que é nada mais, nada menos que a questão de incluir uma atividade física na minha rotina, coisa que eu estava feliz em fazer no começo lá da quarentena, que eu perdi durante toda essa volta, né? Como foi voltando, eu fui perdendo um pouquinho. O nosso corpo é feito de movimento. Eu sou fisioterapeuta, eu sei disso. Então a resposta principal para o que o meu terapeuta me perguntou, né? O que você faz por você? E eu não tive resposta quando ele me perguntou isso, mas hoje eu já tenho. Então, hoje a minha resposta para essa pergunta é: eu estou fazendo atividade física. Então eu comecei a incluir atividade física na minha rotina. E a atividade física que eu incluí foi o CrossFit. Gente, todo mundo que começa a fazer CrossFit fica insuportável. E eu tô nessa. Eu tô insuportável, tudo pra mim é CrossFit, eu amo. Claro que muitas vezes eu tenho preguiça, né, gente? É normal de todo mundo. Mas, assim, não é uma atividade que eu faço forçada, sabe? Tipo, puta merda, eu tenho que ir. Não, eu vou porque eu gosto, eu tô amando o CrossFit. Você vira, assim, uma rebelião do CrossFitters. É a família CrossFit, né? Então eu comecei a fazer CrossFit, eu achava que eu não ia conseguir, que era muito difícil, que era muito pesado, mas não, no começo vai tudo ali meio adaptado, você vai pegando pouco peso, obviamente faz 2 meses e meio que eu tô lá, então assim, claro que eu ainda tô me adaptando, tô entendendo como são os exercícios, eu vou 3 vezes na semana no CrossFit, já senti que teve muita diferença, sabe? O resultado vem muito rápido, então eu tô gravando tudo isso pra vocês, toda essa parte do meu resultado, de medidas, de peso e tudo mais, eu tô gravando tudinho pra vocês. Vocês vão poder acompanhar tudo aqui no meu canal sobre isso e um pouco do meu treino também. E uma das coisas que me fez, assim, eu ficar mais encantada pelo CrossFit foi o espírito competitivo que é o CrossFit. Porque, assim, o CrossFit, ele não é só um treino de academia, sabe? Que você vai ficar 1 hora na esteira. Não, você faz várias atividades diferentes, você pula corda, você corre, você carrega peso, então você se desafia, sabe? Você segura na barra com o peso do próprio corpo. Então é coisa que eu nunca conseguia fazer na minha vida, sabe? Ficar pendurada por mais de 5 segundos. Eu não conseguia, agora eu consigo. Então uma mudança dessa na minha vida, já senti muita diferença, já senti assim que eu consigo, sabe? E depois que você faz a amizade com o pessoal, né? Se você pega uma turminha bacana ali, as pessoas te incentivam, todo mundo, não, vamos, você consegue, vai e tal. Não é um contra o outro no CrossFit, sabe? Pelo menos assim, aonde eu tô fazendo não é assim. Tem muito a parte de incentivo, sabe? O CrossFit foi uma atividade física que eu me encontrei, que eu tô gostando muito de fazer. Então, assim, esse passo que eu dei foi muito importante para que eu consiga emagrecer, para que eu consiga ter a famosa constância e a disciplina, que é o que eu tanto procuro, sabe? Eu tracei 4 metas. Eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Traçar meta, falar o que eu preciso pro próximo ano, nada disso. Mas eu decidi esse ano fazer porque eu quero ver se realmente, assim, quero testar, né? Quero ver se realmente faz diferença. Eu já tentei tanta coisa na minha vida, por que não tentar isso, né? Então eu tracei 4 objetivos, mas, gente, foram 4 objetivos, assim, em sentido de mudanças, né? Mudança na mente, que eu acho que vão ser importantes para eu ter toda essa mudança que eu preciso. Eu até deixei anotadinho aqui que são: primeiro objetivo, ter mais constância e disciplina. Então, esse é o primeiro objetivo que eu preciso alcançar. Não precisa ser na ordem,
mas é um objetivo muito importante que eu preciso alcançar na minha vida. Ter constância na dieta, na atividade física e em vários outros aspectos da minha vida. E assim, pra você ter constância, você tem que ser uma pessoa disciplinada, né? Então, os dois caminham ali juntos, por isso que eu coloquei os dois juntos. Melhorar meus hábitos, tanto alimentares quanto em qualquer outra coisa, principalmente hábito alimentar. Esse objetivo foi mais assim, pra eu ter essa consciência de que eu preciso melhorar meus hábitos alimentares, não comer tanta porcaria que eu como no final de semana, por exemplo. O terceiro objetivo foi planejamento. Uma coisa que eu não tenho hoje, eu vou lá para o trabalho, eu peço na padaria um pão e como com leite, por exemplo. Eu preciso me planejar no sentido de vou trabalhar, o que eu preciso levar para comer lá. Quero deixar, por exemplo, uma coisa pronta para eu conseguir levar. Então, tudo isso eu preciso fazer e preciso de planejamento. Então, isso é um passo muito importante também. E o meu quarto objetivo, e não menos importante, é ter foco. Então, focar. O que eu quero? Eu quero emagrecer? Então, eu preciso focar nisso. Eu quero mudar meus hábitos? Então, eu preciso focar nisso. Eu quero melhorar meu desempenho nas atividades físicas? Então, eu preciso melhorar isso. Então, foco é muito, muito, muito importante para quem deseja emagrecer. Então, gente, o que eu quero trazer de reflexão aqui é o seguinte: emagrecer não é simplesmente fechar a boca. Se envolve outras coisas, a gente precisa trabalhar essas outras coisas. A gente precisa aprender a lidar com isso. Como não ter desculpa de jogar todo o nosso sentimento na comida. Então, tudo isso a gente tem que aprender e eu estou aprendendo. Então, é um processo muito longo, de muito aprendizado e de muito autoconhecimento. Se você acha que você precisa de uma terapia, eu super aconselho vocês a irem atrás de um bom profissional, porque muitas vezes sozinha a gente não consegue. Eu sei o quanto é difícil a gente emagrecer, eu sei o quanto é árduo essa luta contra a balança. Fácil não é, mas enquanto a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Então, os motivos de eu ter começado a fazer terapia foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tenham aproveitado alguma coisa que eu falei aqui. Vejo vocês então no meu próximo vídeo. Tchau!